boa tarde, graça e paz. Que alegria, estamos aqui em mais uma tarde cá entre nós. Hoje, eu creio que o Senhor separou algo especial a nós mulheres, que estamos desfrutando desse tempo cá entre nós, algo que o Senhor trouxe ao nosso coração, um projeto diferente do que já tínhamos provado antes. Eu creio que o Senhor, Ele não faz nada por acaso, porém, tudo aquilo que Ele faz, ou tudo aquilo que Ele permite, é com um grande propósito. Então aqui nós já tivemos mulheres de várias idades, já tivemos mulheres inseridas em vários nichos aí de sociedade, de ambiente familiar, mulheres de todos os jeitos, de todas as raças, de todos os temperamentos, já passaram por aqui, né? Mulheres incríveis, cada uma com a sua história maravilhosa, marcante, história que tem edificado outras vidas, que tem trazido um norte, uma esperança para o coração de tantas outras que já estavam quase desistindo. Então eu creio que o Senhor, Ele preparou isso com muito carinho para nós. Estamos desfrutando com muita alegria de tudo aquilo que Ele tem nos permitido aqui no Cá Entre Nós. Porém, eu creio que o Senhor nos surpreende e muitas vezes nós somos surpreendidas e reagimos de forma negativa com a surpresa. Aqui eu quero, antes de iniciar realmente o nosso bate-papo com o testemunho, eu quero fazer uma pergunta para você. Como você tem reagido às surpresas que a vida tem te trazido? Como você tem reagido com aquilo que era inesperado na tua vida, para aquele dia, para a tua história? Quantas vezes você já se programou na sua mente, bom, esse mês eu tenho tal e tal coisa para fazer. Essa semana as minhas prioridades são isso. Para esse dia eu vou acordar, eu vou tomar meu café, eu vou fazer minhas orações, eu vou isso, aquilo e aquilo, e hoje eu tenho tal acontecimento para tal hora. Qual tem sido a forma que você reage segundo aquilo que não dá tão certo na sua vida, né? Eu tô aqui com algumas mulheres, Odete, Graça e Paz, Ismê, Camila, quem mais já passou por aqui? Elaine, Graça e Paz, até meu marido tá por aqui, que coisa mais linda, Graça e Paz, marido, ele tem sido ajudador, o técnico, o auxiliar, o cameraman, contra-regas, ele tem sido tudo no nosso Cá Entre Nós. Muito obrigada, marido, você é uma bênção. O Senhor não poderia ter me dado metade melhor. Deus o abençoe. Oi, Graça, paz. Quem mais está por aqui? Elô, Elô, Deus te abençoe. Fran tá aqui, minha cunhada, que delícia. Beijo, negrita. Tamara, do meu coração, ela é a minha negrita. Beijo, te amo, Deus abençoe. Bia tá por aqui. E a saudade tá roendo mesmo, Elô, a saudade tá difícil. Então eu creio que já deu para vocês poderem pensar qual tem sido a sua reação perante os acontecimentos inesperados, perante as surpresas que a vida tem te oferecido. Como você tem reagido? Eu, no decorrer da minha caminhada com o Senhor, eu descobri que o reagir é do homem. Nós reagimos conforme as nossas emoções assimilam aquele acontecimento. Cada um tem uma história que carrega impressa na sua alma, cada um tem o seu tipo de temperamento e cada um tem a sua vivência, o meio em que está inserido. Tudo isso forma o conjunto das nossas reações.
Então eu descobri que quando nós reagimos a uma situação é meramente produto nosso, da nossa carne, da nossa história, mas quando nós agimos perante uma situação, olha, tá o caos instalado assim, assim, assado, o que eu vou fazer? Aí nós vamos agir segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer manifestar através das nossas vidas. Nós não vamos agir segundo as nossas emoções, a nossa alma, segundo o nosso temperamento, segundo a circunstância que está à nossa volta, segundo a presença de quem está ali conosco. Nós vamos agir conforme o Espírito de Deus manifesta em nós. E eu tenho um versículo aqui para dizer para você que é maravilhoso, que o Senhor me trouxe agora há pouco. Ele está lá em Hebreus capítulo 10, verso 23, ele diz assim: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Em outra versão diz assim: fiel é aquele que prometeu. Fiel, incríveis, cada um. Fiel é aquele que prometeu. Quem prometeu para você uma vida abundante? Quem prometeu para você a salvação? Quem prometeu para você ser o teu apoio, o teu amigo, o ombro, ser presente na hora que você necessitar? Quem é que tem o poder da cura, da libertação nas mãos? É o Senhor. Então fiel é Ele na tua vida, que tem prometido realmente mudar a tua história, que te dá ferramentas para enfrentar o inesperado, para resolver aquilo que você se acha sem condições. Fiel é o Senhor para cumprir todas as suas promessas. Então nessa tarde eu quero dizer para você que nós vamos bater um papo cá entre nós, eu e você. Como assim? Como assim, pastora? Estou entendendo. Cá entre nós são duas mulheres dividindo essa telinha e compartilhando a sua história. Uma convidada que eu realmente conduzo a história da maneira que o Senhor ali acha graça no momento. Mas hoje nós tivemos alguns imprevistos. Nós tínhamos 3 mulheres para poder fazer o bate-papo de hoje. Aliás, 3 possibilidades. A primeira não deu certo por causa de horário. A segunda não deu certo porque ela teve um outro compromisso. E a terceira não deu certo porque ela teve um imprevisto muito grande. Seu marido foi hospitalizado. E aí eu fui orar ao Senhor. Eu falei: Senhor, e agora? Quais são mais as possibilidades? Orei. E eu confesso que todas vocês que já fizeram um bate-papo aqui, eu pensei em dizer: vamos fazer um segundo capítulo? Uma nova edição? Mas eu só vou seguir aquilo que o Senhor realmente disse ao meu coração. Esse é o meu temor. Eu não posso abandonar a fé daquilo que eu acredito, que Deus fala comigo, que Ele conduz a minha vida, desde o meu deitar até o meu levantar, desde a primeira visão que eu tenho no meu dia até que eu vá me recolher novamente. É o Senhor quem governa a minha história. Então eu fui pedir para o Senhor: Senhor, o que fazer? E Ele pediu para eu aguardar. E aí eu aguardando, já não tinha mais tempo. E eu falei: Senhor, eu não vou bater papo comigo mesma. Ele falou: não, então bata papo comigo. Ou melhor, bata papo com as mulheres que eu colocar ali conectadas com você, e fale ao meu respeito. Então eu estou aqui hoje com muita alegria para compartilhar com você um pouquinho mais da minha história. No decorrer de todos os cá entre nós, eu falei um pouco da minha história, até a minha relutância em eu mesma dar o meu testemunho hoje era em ser redundante com você, em te fazer gastar o tempo para ouvir aquilo que você já conhece. Mas a palavra do Senhor diz que ela se renova a cada manhã.
E cada situação que o Senhor nos envolve, cada situação que Ele promove nas nossas vidas, são experiências ricas que nós não podemos guardar esse tesouro, não podemos escondê-lo debaixo da terra, debaixo da cama. Nós temos é que compartilhar. Então aqui estou, prontinha para servir ao Senhor, compartilhando com você aquilo que Ele fez na minha história. Eu já tive muitas situações em que eu me apoiei em muita gente, que eu esperava algo de pessoas para me ajudar, ou me ajudar numa tarefa braçal, ou me ajudar com a solução de um problema, me dar uma palavra de sabedoria, um incentivo, ou dizer, ir à minha frente para conversar com outros que pareciam leões querendo me consumir. E muitas vezes eu esperava, vai ter alguém para fazer por mim, alguém para ir me representar. E chegava na hora, só tinha eu mesma. Então, para enfrentar os meus problemas, eu nunca recuei. Eu sempre avancei, fui e enfrentei. Aí eu já estava dizendo, Senhor, eu podia dizer, tivemos problemas técnicos, cá entre nós, suspenso por hoje, devido a problemas técnicos. Porém o Senhor disse, verdade, que problema técnico você teve? Covardia? E aí eu não tive coragem de responder para o Senhor, sim, Senhor, estou sendo covarde. A minha oração constante é que eu não seja aquilo que eu pensei em ser, porque eu sou limitada, falha. Eu sei que os planos de Deus para mim são melhores do que os meus. Então eu tenho orado ao Senhor, Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu quero realizar os teus sonhos. Eu não quero ficar no limite da minha imaginação, do meu pensamento, do meu desejo. Eu quero ir além. Eu quero ir na força do teu desejo, da tua vontade, do teu plano. Então hoje eu não pude te dizer que nós tivemos problemas técnicos. Nós só tivemos realmente imprevisto com pessoas que foram convidadas para estar aqui e não puderam. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu tô vendo aqui, ó. A Angélica está dizendo que a mesma palavra se renova de acordo com o que o Espírito Santo quer nos ensinar. Eu concordo. A Fran está aqui. Oi, Fran Schibelt. Que delícia você, muita saudade. Então, a Elo está dizendo, ouvir seus testemunhos sempre nos edifica e acrescenta em nossas vidas. A Rosana, te amo também, Deus te abençoe. Silvia, que delícia. A Elaine está dizendo que eu sou top, muito obrigada. Então eu vou deixar de te enrolar, eu vou deixar de gastar seu tempo e eu vou falar com você a meu respeito. A maioria que está aqui conectada, vocês já me conhecem, eu sou a Adriana, eu tenho 49 anos. Eu sou a filha mais velha de uma mulher muito especial que tem 3 filhos. Meus irmãos são homens encantadores. Mamãe soube nos criar, nos formar pessoas de caráter. E nós tivemos que alçar voos, enfrentar a vida. Então, naquele ambiente de casa, colo de mãe, ombro de mãe, apoio de mãe. Um dia eu tive que abrir mão de tudo isso para ter a minha vida. Eu tive um modelo muito forte e muito presente na minha história, que foi minha mãe. Eu digo que a minha mãe é a minha melhor amiga, que a minha mãe é o meu melhor modelo. Porém, eu carreguei algumas coisas na minha bagagem que talvez eu não precisasse, que foi o sentimento de rejeição do meu pai, o sentimento de abandono. Eu tive um pai que me criou dignamente, que representou, que fez o papel de pai na minha vida, Ari Paulo Vieira.
um homem de muita honra e que veio a falecer também. Adquiri por isso o sentimento de abandono, de rejeição novamente, e isso teve uma certa influência nas minhas escolhas de vida. Eu me casei com 25 anos, sabendo que casamento é um só, aliança é para sempre. E isso tudo eu não conhecia o Senhor, eu não tinha uma aliança com Deus para poder ter esses valores tão enraizados no meu ser, na minha alma. Mas eu tinha o desejo de que a família que eu nasci, a família que eu fui inserida, papai e mamãe, eles por motivos muito maiores não conseguiram permanecer juntos. Mas a família que eu vou construir, ela vai durar para sempre, até que um ou outro venha a falecer. Então esse era o meu lema de vida. Eu conheci um rapaz jovem, muito inteligente, de uma cidade distante, que está olhando para mim agora, que não é fácil falar na frente dele tudo isso, mas se foi isso que o Senhor preparou, né? E ali nós começamos a namorar. A minha intenção não era namorar com ele, mas nós começamos a namorar porque eu vi tanta gentileza nas atitudes dele, eu vi um caráter tão aprovado, e por onde eu andava naquela cidade, todo mundo falava: nossa, ele é muito inteligente, poxa, ele é o cara. Então eu buscava alguém aprovado para poder trilhar a vida comigo, e busquei essa pessoa aprovada. O que eu não sabia é que essa pessoa aprovada, que me cativou tanto, porque lá eu fiquei doente, né? Tive amidalite numa cidade distante, onde tudo que eu conhecia era uma pessoa só, uma amiga, a Carla, e a sua família. E então ali ele veio, me apoiou, me levou no médico, me levou a tomar uma injeção para poder recuperar mais rápido, cuidou com alimentação e tudo mais. Que pessoa muito gentil. Já era a terceira vez que eu estava indo ali para aquela cidade, na casa da minha amiga, e ali conheci um pouco mais o Luiz Fernando, que hoje é o pastor de muitas, pastor Luiz Fernando. Nos casamos. Ele com um histórico familiar bem equilibrado, papai, mamãe, irmão, ele. Porém, o emocional que não se mostra, que ninguém vê, a história de alma, né? O raio-x da alma das pessoas não fica à mostra, nós não conhecemos. E aí eu fui descobrir que Luiz tinha um temperamento bem difícil, um caráter extremamente aprovado, mas um temperamento extremamente difícil, complicado. E eu tenho certeza que ficou mais agravado isso porque veio de encontro com o meu temperamento, que também era bem forte. Uma pessoa bem decidida, bem firme, bem resolvida, é assim e pronto. E Luiz também é assim e pronto. Nós namoramos 6 meses e nós tínhamos, aliás, nós namoramos 6 anos e nós decidimos nos casar. No final do primeiro ano de namoro, nós ficamos noivos, e depois, com 6 anos de namoro, vamos nos casar, tudo programado, tudo feito, e realmente o casamento aconteceu. Até esses dias eu estava me lembrando, conversando com os meninos, nós nos casamos na cidade de Lindóia, que é a minha cidade. Então foram para lá os parentes distantes, ficaram num hotel. Foram as minhas colegas de turma de faculdade, ficaram no mesmo hotel. Os colegas de faculdade do meu marido ficaram no mesmo hotel. Imagina a festa que estava. Porém, durante todo o dia, eles não ficavam no hotel, eles ficavam na casa da minha mãe. Na sexta-feira, a casa já estava abarrotada de gente.
No sábado de manhã eu já tive que levantar e de cabelo enrolado e aquele povo todo lá. E vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Vocês sabem como é que é, quem já passou pelo casamento. O nervosismo daquele dia. E aí, Luiz, com aquele temperamento maravilhoso, aquela paciência reduzida ao extremo. Nós entramos numa guerra logo de manhã. Pensa, eu com o Bob parecendo Dona Florinda, e ele estava preocupado em fazer um churrasco, em sair e dar uma volta com os meus irmãos. Ele não estava no clima da preocupação da noiva. Todo mundo lá, e ele assim, parecendo que estava numa praia. E eu queria, vamos concentrar, vamos fazer alguma coisa, vamos ficar junto. Eu queria chorar no ombro dele, e ele estava ocupado, e aquele negócio não deu certo. Aí eu falei pra ele, ó, não tá dando certo, nós estamos brigando e eu não quero mais me casar com você. Sabe o que ele falou? Agora você vai casar, porque eu não sou palhaço. Depois nós vamos resolver, mas agora você vai casar. Tá bom, me acalmei, me equilibrei, o dia passou. Combinamos de eu não me atrasar para poder chegar na igreja, né? E tá tudo direitinho, porque é uma falta de educação no nosso conceito atrasar uma cerimônia onde todos procuram chegar no horário. Então combinei com ele. A pessoa que ia me levar até a igreja, né, que ia dirigir o carro, um grande amigo da nossa família, o Zé Pereira, ele falou, ó, escolhe os lugares que você mais gostava dessa cidade aqui, mais significativo, que eu vou te levar antes de você chegar na igreja. Tudo combinado, tudo perfeito, glamuroso. E aí eu tava lá toda realizada, casei como eu queria, o vestido como eu queria, o cabelo como eu queria, a maquiagem, tudo lindo, perfeito. E a pessoa que estava me maquiando tirou todos os relógios ali da minha frente e disse, noiva que não atrasa não é chique. E todas as noivas que eu faço são chique. E aí aquilo foi me dando nervoso. Resumo, só para te contar. Eu atrasei 20 minutos para chegar na igreja. Chego eu na porta da igreja, vi todo aquele alvoroço lá, mas tanta gente fora daquela igreja. E tava até complicado para parar o carro na porta da igreja. Eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu? Ou será que teve um overbook aí, né? Uma superlotação nesse casamento, veio muito mais gente do que a gente imaginava, não tá cabendo dentro da igreja. E agora fiquei meio apavorada ali, mas a hora que eu me situei na situação, o que tinha acontecido? Meu futuro marido ali parado na escadaria da igreja chorando, e todos os padrinhos à volta dele e a maioria dos convidados à volta dele, porque ele não deixou ninguém entrar na igreja enquanto eu não chegasse. Pensa. Aí que eu entendi a história, eu falei, eu não tô acreditando que isso aconteceu. Aí que ele me viu, acenei pra ele, toda lady, toda misa ali no carro, dei um joinha, ele se recompôs e falou, bom, então eu vou entrar. Entrou, aí foi tudo lindo, cerimônia linda. Entrei com os meus irmãos, Fernando e o André, dois homens incríveis, meus amigos, meus ombros, forte. Realmente eu sou privilegiada, porque o tempo só aumenta a minha comunhão, o meu amor, a minha amizade com os meus irmãos. Isso é muito lindo. E eu procuro ensinar para os meus filhos, para as discípulas, para todos que eu conheço. Esse vínculo de irmão é muito forte. E aí, voltando, o casamento foi lindo, a cerimônia foi incrível, foi maravilhosa. Minha mãe fez uma surpresa lá, que no final do casamento tiveram 2 pombos lindos que saiu de dentro da caixa, um casal de pombinhos, né? Saiu de dentro da caixa, e ao invés deles voarem, que era a ideia, e vai embora parar não sei onde, um parou no meu buquê e o outro parou no ombro do meu marido. Então foi muito lindo. Depois que nós nos convertemos, entendemos que aquilo era a presença do Espírito Santo. No meu
Eu casei numa igreja católica, no meu álbum de fotos não tem nenhuma imagem ali de santo, mas tem a gravura, uma gravura pintada na parede, que é o batismo do Senhor Jesus no Rio Jordão. Então tudo ali nós vimos o cuidado de Deus conosco. O casamento foi lindo e a vida seguiu. Viemos, né, para o nosso apartamento e 6 meses depois do casamento eu engravidei do Luiz Paulo, meu primeiro filho, maravilhoso, estava tudo indo bem. Porém, a nossa convivência era bem difícil, porque eu era muito firme e ele super, extra, mega, blaster firme. Então eram 2 bicudos que não estavam se beijando de jeito nenhum. E eu tinha arrumado a minha mala para ir embora na minha cabeça várias vezes. Eu já não queria aquele sonho de casar e ser feliz para sempre. Eu já não acreditava nele e eu já não estava muito afim de investir a minha vida naquilo. Porém, o meu projeto de vida era que a minha família ia dar certo. E aí, eu grávida, com 7 meses de gestação, eu fui falar com o obstetra, Dr. Osmar Guarini, uma pessoa incrível, um grande homem de Deus. E ele disse assim: olha, tá tudo bem com você, tá bem com a gravidez, a gestação tá ótima, tá saudável, um bebezão. Nós já sabíamos que era um menino. E aí ele disse: e aí você? E eu chorei, falei: eu quero uma carta porque eu tô indo embora, eu vou lá para a cidade da minha mãe, da minha família, e me encaminha, por favor, eu sei que em Campinas tem bons hospitais, excelentes médicos, e eu quero uma carta do senhor dizendo como que eu estou, como tá o bebê, porque o meu filho vai nascer lá, eu vou me separar do meu marido. E aí ele, com toda a sabedoria do mundo, com aquela grávida que tava com os hormônios pulando, saindo, né, pelos olhos, por tudo, ele acolheu aquela grávida como um homem de Deus muito sábio. Ele falou muito de Jesus para mim, mas ele não falou a palavra Deus, ele não falou a palavra Jesus, ele não falou de igreja, ele não falou de Bíblia, mas ele falou sobre amor. Ele falou: esse amor que você sente pelo teu filho, essa necessidade de proteger o teu filho, é assim que aquele que te criou, te formou, ele deseja fazer com a tua vida. Então eu acho que você é suficiente de cuidar do teu filho, de dar carinho para ele e continuar com o seu marido, porque só a presença do seu marido no ambiente, o seu filho já sente. E para ele, se você estiver bem, já basta. E a presença do pai estiver junto, já tá tudo bem. Então, eu decidi, bom, então quando meu filho nascer, que eu vou embora. Ele falou: mas se você for realmente ficar, você tem que ficar bem. Então a minha gravidez seguiu bem, eu me acalmei e eu fiz de tudo para que o meu filho continuasse sendo gerado da melhor maneira. E aí Luiz Paulo nasceu, e Luiz Paulo nasceu muito saudável, porém nós tivemos alguns conflitos no casamento. Eu tive um filho com pouco tempo de casado. Meu marido, ele estava se despontando no mercado como um empresário. Ele fez engenharia mecânica e ele queria era realmente conquistar o seu lugar no mercado, ter o sonho realizado de realmente exercer a sua profissão com êxito, com louvor, com sucesso. E ele teve a grande oportunidade de já nesse tempo ter a sua própria empresa, uma empresa de ar-condicionado que estava dando muito certo. Então ele estava no tempo do sucesso profissional e eu estava no tempo de ser mãe. O que eu queria era ser mãe, coruja, no ninho, com papai corujo junto e paparicando o corujinho que nasceu. E ele estava no tempo dos grandes negócios, do deslumbre, do empreendedorismo. Então eram visões diferentes, tempos diferentes, planos diferentes na vida de um só casal. E nisso tudo, um bebê junto.
E aí que começaram as nossas dificuldades. O bebê nasceu saudável, com 4 quilos, com 50 centímetros, um menino lindo, lindo, maravilhoso. Luiz Paulo, homenageando o meu sogro Luiz Carlos e o meu pai do coração, Ari Paulo. E então ali estava Luiz Paulo, que nasceu saudável, mas logo ele desenvolveu bronquite crônica, refluxo e ele tinha muita cólica. E o Luiz Paulo teve que tomar 2 tipos de antibiótico com 1 mês de vida. Ele teve que fazer várias inalações, 4 inalações por dia, e a situação estava bem drástica, grave. Luiz estava trabalhando muito, focado no trabalho, e eu aqui tinha o apoio da mãe, o apoio da sogra, que elas se revezavam, porém eu queria o apoio do meu marido, eu queria a parceria do meu marido. Não estava faltando nada em casa, não estava faltando comida, não estava faltando nada para o bebê. Ele tinha as melhores roupas, ele queria tal remédio, busca, outro remédio, busca, outra mamadeira, busca, porque eu também já não tinha mais leite, tudo, não faltava, o financeiro estava bem. As pessoas que estavam à minha volta, eu nunca estava sozinha, tinha gente para me ajudar, mas para mim eu não tinha nada, eu não tinha o marido e nem o pai presente. Então para mim a minha história era uma história de frustração, um conto de fadas que não deu certo. E eu pedia para Deus, eu pedi para o Senhor me indicar, me sinalizar, me ajudar para saber se era realmente para casar com esse homem. E eu acreditei que o Senhor disse que era. Então ali eu não conhecia o Senhor, e o Senhor tinha grandes planos na minha vida. E o Luiz Paulo, adoecido, até que teve uma pessoa de grande relevância na minha vida, a Lúcia Bustamante. Falava de Jesus para mim e me convidou para ir na igreja dela. Eu relutei. Porém, no dia que meu filho estava com 39 de febre, eu já estava desesperada. E ela me ligou e disse assim: tudo bem? Falei: comigo tá, mas o meu filho está com muita febre, eu estou preocupada. Eu já tinha ligado para o pediatra falou assim: se ele convulsionar, você dá um banho. E eu entrei em desespero bem nesse momento. Foi aí que ela me ligou e ofereceu do cunhado, que era pastor, vir para orar com meu filho. E foi ali que eu vi o primeiro milagre na minha frente. Ele orou com meu filho, Luiz Paulo, e a febre de 39 cedeu. Eu medi a temperatura dele novamente e ele estava com 36,5 de temperatura. Aquele estado febril, aquela febre mesmo que estava consumindo, né? Aquele corpinho passou. Eu dei banho, eu dei uma mamadeira, um leite na mamadeira, e ele tinha refluxo, e o refluxo não se manifestou. Ele não dormia mais que 45 minutos na noite, e ele passou a dormir bem. Então eu fui vendo que o Senhor estava fazendo na minha vida. Esse Deus era real. Eu fui para a igreja, eu aceitei Jesus, eu entreguei o meu filho para o Senhor, e eu vi que Deus podia tanta coisa. E o Luiz Paulo foi curado do refluxo, o Luiz Paulo foi curado da bronquite crônica e não teve mais cólica. Luiz Paulo passou a se desenvolver tranquilamente. A casa passou a ter paz, porque até 1 mês e meio de vida ele não tinha ainda dormido mais que 45 minutos seguidos. E eu comecei a ver que esse Deus era poderoso. E eu disse para o Senhor: Senhor, a minha vida é tua. Eu quero caminhar com o Senhor todos os dias. Se o Senhor não estiver comigo, não me interessa mais viver. O meu maior tesouro, meu filho, o Senhor cuidou dele. E eu sei que se o Senhor fez isso na vida do Luiz Paulo, o Senhor é capaz de fazer qualquer outra coisa, porque tudo para mim era menor do que o meu filho. Então, se ele, por
puxa vida, promoveu bênção na vida do meu tesouro, o resto era fácil. E ali eu fui levando a minha vida com o Senhor, fui sentindo menos angústia, fui sentindo menos dificuldade em estar numa cidade distante, com um filho novo no colo. Eu que ajudei minha mãe a criar, né, o Fernando, eu digo que ele é meu filho, meu bebê, que tem 39 anos, é o meu irmão mais novo. Então eu ajudei a cuidar do Fernando, eu dava banho, eu dava papa, eu fiz de tudo para esse menino. Então eu imaginava que quando eu tivesse meus filhos, tudo ia ser muito fácil, eu não ia enfrentar dificuldade nenhuma. Mas quando o meu filho realmente nasceu, parecia que eu nunca tinha visto uma criança na vida e que eu não sabia lidar com aquilo. Por quê? Porque as minhas emoções estavam diretamente envolvidas ali. Não tinha, a responsabilidade era minha e não eu ajudando alguém a cuidar da sua responsabilidade. Então, Luiz Paulo estava bem. E eu continuei indo na igreja. Eu ia nas quartas-feiras à noite. E como meu marido trabalhava muito, ele nunca estava à noite em casa, das 7 às 9 da noite, ele nunca estava lá. Então foi só eu avisar, eu tô saindo com a Lúcia, eu vou na igreja dela, e 9 horas eu tô em casa, tá bom, quando você chegar em casa me liga, que daí eu vou para casa. Então não tinha problemas nisso. Só que aí eu fui vendo que tudo estava se ajeitando comigo e com o meu filho. E eu falei com Deus, falei, Senhor, eu casei na intenção de ter uma família para o resto da vida. E hoje eu tenho o meu filho, que era o meu sonho, ser mãe. Quando eu brincava de casinha, eu era a mamãe. Por quê? Porque tinha que cuidar dos filhos. Tinha irmã, tinha irmão, tinha tio, tinha de tudo nas minhas brincadeiras de casinha. A gente fazia aniversário da boneca, fazia festa do batizado da boneca. Era realmente um negócio bem incrementado, né? As minhas brincadeiras de casinha. Mas tudo que mais me interessava era ser a mamãe. E eu me realizei sendo mãe, tendo meu filho, mesmo passando por todas essas situações. Eu estava na plenitude, no auge da minha felicidade, porque eu tinha um filho. Porém não completa, porque esse filho tinha que ter um pai. E aí foi aí que eu tive a ousadia de pedir para o Senhor, Senhor, eu já estou feliz com o que o Senhor fez com o Luiz Paulo. Mas se o Senhor puder, cuida do meu casamento. Eu queria ter um casamento feliz, um marido que realmente eu pudesse ter uma vida junto com ele, que nós pudéssemos trocar o dia a dia, conviver, viver junto, e que ele fosse um pai participativo. Se der, o Senhor me faz isso. Mas do Senhor eu não largo nunca mais na minha vida. Mas se o Senhor conseguir trazer o meu marido para dentro do casamento para a gente viver bem, eu vou ficar muito mais feliz. E aí começou a trajetória. Aí eu já tinha feito minha confissão de fé. Como o Luiz ficava mais tempo na rua do que dentro de casa, eu sempre estava carente da presença dele. Eu sempre tinha problemas dentro de casa que eu queria compartilhar com ele. E ele nunca estava a fim de saber nada. Ele chegava cansado da rua, querendo tomar um banho, jantar e dormir. E eu queria conversar, eu queria falar, eu queria compartilhar, eu queria que ele olhasse o bebê, eu queria que ele fizesse tantas coisas. E muitas vezes ele chegava, já ia logo cuidar do bebê. Eu lembro que Luiz Paulo, quando ele estava nas crises de cólica, o único lugar que ele parava de chorar era no braço do papai. O papai colocava ele assim, de barriguinha para baixo, aqui o bumbumzinho, e passava a mão nas costas. Era a única forma do Luiz Paulo parar de chorar e dormir um pouco. Então a presença desse pai trazia paz dentro de casa. Mas era como se eu tivesse que pedir por favor e catar as migalhas daquele tempo dele. Depois de muito tempo eu vim saber que ele se sentiu roubado. Na verdade, chegou um filho
que roubou total atenção da esposa, e ele vivia num mundo que era um mundo dos negócios, na intenção de trazer bons resultados para dentro de casa, provisão para a família. Então eram nortes, rumos diferentes, estilo de vida diferente para um só casal. Mas ali, por mais que ele me oferecesse do tempo dele, por mais que ele se doasse, eu estava tão adoecida emocionalmente que eu não percebia, e tudo aquilo que ele podia me oferecer dele não era relevante diante da minha necessidade emocional. Eu acho, não, eu tenho certeza, eu traduzi para dentro do meu casamento a minha carência paterna, as expectativas que eu tinha na figura de um pai e que eu não fui suprida. Eu traduzi para a figura do meu marido. Eu queria que ele fosse aquele pai perfeito para o meu filho, o pai perfeito que eu não tive. Mas eu me julgava ser uma mãe perfeita igual a minha mãe. Então eu fazia de tudo, eu supria tudo. A minha mãe, ela sempre foi pai e mãe, ela sempre fez além, ela pensava na frente, ela agia na frente, e ela jogou a gente para a vida para também fazer tudo isso. Então eu era muito proativa. Menino caiu, eu vou lá, abraço, beijo, limpo, choro junto, assopro, lavo, joga a criança para cima e fala: pronto, passou, vambora. Cadê o espaço do pai para fazer isso na vida da criança? Então eu fazia tudo e queria tudo dele. Era um misto de expectativa e de frustração e de ações incorretas ou incoerentes, que a situação não estava boa. Mas aí eu tinha ainda uma chance de mudança, uma esperança. Eu vou entregar o meu marido para o Senhor, e o Senhor vai fazer aquilo que for bom, aquilo que for correto. E eu confiei que Deus era Deus o suficiente para poder dar jeito no meu casamento. Se for para eu continuar casado, o Senhor vai arrumar tudo. Se for para eu não continuar casada, Ele também vai arrumar tudo na minha vida. E assim nós prosseguimos. E assim, depois de 4 meses que eu estava no Senhor, a nossa situação financeira ficou muito ruim, muito ruim. Meu marido tinha um sócio, o sócio foi embora do dia para a noite, e aí o que nos restou foram as dívidas. E o meu marido, ele não correu do compromisso. Ele sabia que ele tinha uma família e que tudo ia dar certo, só que a família dependia dele. E naquela época, ele veio e disse para mim: olha, a situação tá assim, assim e assado, e hoje eu preciso de você, você pode me ajudar? E a minha expectativa era: qual será o tipo de ajuda que ele quer? Porque até então nós vivíamos em mundos diferentes, em buscas diferentes. Eu sou fonoaudióloga de formação e para mim já não me interessava mais nada disso. Eu queria até abrir mão da minha profissão para poder trabalhar com ele, fazer alguma coisa junto dele, para a gente ter a mesma linguagem, mesmo que a linguagem comum fosse a de trabalho. E ele já tinha me dito algumas vezes: mulher minha para trabalhar comigo não dá, nem para ser faxineira não dá, tá no mesmo ambiente de trabalho não dá, porque ele teve algumas experiências em lugares que ele trabalhou, de que casal trabalhando junto não dava certo. Mas eu estava apresentando para o Senhor esse meu propósito: Senhor, faz o que for necessário, me coloca para falar a mesma linguagem que ele, eu abro mão da minha vida, mas eu quero ter um casamento saudável, esse é meu objetivo de vida, e se o Senhor tem isso para mim, eu quero. 4 meses depois de eu ter conhecido Jesus verdadeiramente, eu consegui ter a graça, a bênção, o privilégio de ver o meu marido aceitando a Cristo na sala da minha casa, numa reuniãozinha de oração. Um homem que tinha o testemunho de muitos cristãos que não eram bons testemunhos, eram testemunho. Ao invés de atrair para Cristo, repelia de Cristo.
Então ele tinha muitas reservas, muitas reticências do que era realmente um verdadeiro cristão. E aí ele se converteu, ele aceitou Jesus na sala da minha casa. Foi a coisa mais tremenda que eu pude provar até ali, de ver aquele homem tão durão, aquela rocha, com objetivos totalmente distintos do meu, ajoelhado, chorando, numa simples reunião e declarando que o Senhor Jesus é Senhor e Salvador da vida dele. E eu falei, bom, agora o Senhor pegou pesado e eu sei que Ele vai fazer todo o resto. E ali meu marido veio, me convidou para trabalhar com ele. Olha, eu estou numa situação assim, assim, assado. Não tem quem fique no lugar, né, para fazer a função do sócio. Mas você pode ir provisório. Depois a gente pensa em alguma outra coisa para você poder seguir a sua carreira. Foi ali que eu falei para ele, Jesus tem que ir conosco. E Jesus entrou na nossa vida de vez. Ali não sobrou mais espaço. Jesus estava em tudo, no trabalho, em casa, no casamento. E aí a vida foi crescendo, né? O nosso relacionamento foi crescendo e se desenvolvendo, alicerçado no Senhor. Nós orávamos juntos de manhã para trabalhar. Nós chegávamos no trabalho, qualquer dificuldade que tinha, a gente juntava as mãos e nós orávamos para que Deus desse uma estratégia para a gente sair daquela dificuldade. E assim o tempo passou, um ano se passou, e o Luiz Fernando começou a ficar cada vez mais firme na igreja, cada vez mais crente no Senhor Jesus, começou a se aprofundar nas coisas do Senhor. Mas eu pulei uma parte. Eu antes dele confessar ao Senhor Jesus, eu fui num culto e eu orei, e era um culto de milagres. E aí eu orei e falei, Senhor, o milagre que eu quero agora, é ter um marido pastor. Só convertido não serve, tem que ser um marido pastor. Por quê? O Luiz é muito intenso em tudo que ele faz. Ou ele faz de vez tudo, no máximo, no auge, no topo, ou ele não faz. Então ele ser só um cristão não dava, não servia. Ele não seria um cristão aprovável. Ele tinha que ser um pastor para o negócio funcionar. E aí o Senhor me mostrou, eu já comentei aqui em uma das lives, o Senhor me mostrou ele num altar com o microfone na mão, com a Bíblia aqui na outra mão, pregando, ministrando a palavra de Deus, com um terno preto, gravata vermelha, camisa branca. Juntei todas as economias que tinha e ali eu tinha descoberto o óleo de unção. Então tudo eu ungia, tudo. O meu ponto de contato de fé era óleo de unção. E aí pegava aquele óleo, ungia aquele terno, declarava, esse é meu marido pastor, meu marido pastor, meu marido pastor. E dentro de pouco tempo eu pude ver, né? Esse um ano passou, ele começou a fazer ITQ e ele foi convidado para ser padrinho de uma das turmas do ITQ, e eu pude vê-lo ali no altar. Ele pediu para eu escolher a roupa para ele poder ir para esse evento, e eu escolhi, adivinha o quê? Terno preto, camisa branca, gravata vermelha, e ele foi para essa cerimônia. E ali eu pude ver ele da mesma forma que o Senhor tinha me mostrado, ministrando a palavra de Deus, com o microfone numa mão, com a Bíblia na outra, e a cena de fundo, né, a paisagem de fundo do lugar que ele estava, era a mesma que o Senhor tinha me mostrado. Aí pensa que a minha fé subiu, bombou e ficou sem limites. Eu pude saber que dali para frente, qualquer tipo de dificuldade que eu pudesse enfrentar, o Senhor seria comigo. E ali eu entendi que fiel é aquele que prometeu. Se nós não abandonarmos a nossa fé, se nós não negociarmos a nossa fé,
Nós podemos estar inseridas numa guerra cruel e não ter ninguém para ir conosco, e não ter ninguém para nos dar as mãos. Nós temos que enfrentar sem dar desculpa, porque o Senhor, Ele é por nós, porque Ele vai nos fazer pisar em lugares altos, Ele vai realizar os nossos sonhos, Ele vai nos fazer cantar, salmodiar, nos alegrar, e Ele vai dar aquele gosto de festa na nossa garganta todas as vezes que nós tivermos a ousadia de passar pela dificuldade, sem ficar olhando para ela e lamentando por ela. Nós temos que olhar para a dificuldade, voltar para o Senhor e dizer qual é a estratégia para que essa dificuldade seja vencida. Ele vai olhar para você e vai dizer: filha, estas são as armas. E sempre Ele vai te dar um escudo e uma espada, a tua fé e a palavra dEle para você confessar. Essa é a grande vitória para se vencer o mundo. Este é o grande propósito do Senhor em nós, que nós sejamos a sua imagem e semelhança, que nós sejamos indesistíveis, sabendo que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas na nossa vida. E se tudo não vai conforme nós planejamos, não tem problema. Não dê desculpa de dizer: tive problemas técnicos. Não importa com quem você vai contar, porque você sempre vai ter a peça fundamental na tua história que você vai poder contar, que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o teu Salvador, e o doce amigo Espírito Santo. Ele é Pai, Filho e Espírito, porém Ele é um só, o Deus Trino, que nos formou, que nos concedeu a salvação e que tem nos dado vida e vida em abundância. Assim devemos prosseguir com Ele, assim nós devemos ser como um farol para que outras pessoas possam enxergar e conhecer esse Deus como nós conhecemos. Eu sei que você sabe de muitos outros testemunhos da minha vida, e tem muitos outros que eu ainda não te falei. Eu poderia ficar aqui por uma tarde toda para poder contar para você tantos milagres, tantas bênçãos, para dizer para você o quanto eu sou apaixonada nesse Deus, o quanto Ele me faz feliz. Não importa se o dia está cinza, não importa se o dia está ensolarado, se está chovendo ou não, eu sou feliz, porque o Senhor me traz essa alegria, essa felicidade. E eu posso dizer para você, hoje eu tenho um marido pastor, que é o pastor de muitas que estão me ouvindo. O Senhor realizou um dos maiores desejos do meu coração. Hoje, para quem me conhece, sabe que eu tenho 2 filhos saudáveis, homens de um caráter aprovado e que desfrutam de um pai maravilhoso. Tudo aquilo que eu não pude desfrutar durante a minha criação, a minha formação com o pai, os meus filhos desfrutam. Então, eu sei que Deus, Ele realiza o desejo dos nossos corações. E sei também que Ele vai realizar os desejos do seu coração. Se você confiar nele e se você não negociar o propósito, se você não negligenciar o seu papel, a sua parte, para que eu pudesse chegar a esse nível de testemunho, eu tive que abrir mão do meu ego, eu tive que abrir mão da minha razão, eu tive que me deixar ser feita novamente. Quando a Bia falava aqui, que eu perguntava para ela: Bia, você quer ser feliz ou quer ter razão? O Senhor me perguntou muitas vezes assim: filha, você quer ser feliz ou quer ter razão? E eu escolhi sempre ser feliz. Então eu tive que muitas vezes pedir perdão para o meu marido, porque eu estourava com ele, eu tinha chilique com ele, apenas revidando o estouro que ele teve comigo primeiro. Aí eu falava: não, Senhor, eu não vou pedir perdão para ele, ele gritou comigo primeiro. O Senhor falava: eu estou tratando com você primeiro.
depois que eu tratar com você, aí eu vou tratar com ele. Então você não precisava estourar, você não precisava querer buscar a tua razão, porque você já me conhece. Então vai lá e me mostra através de você pro teu marido, peça perdão. Seja humilde. Quantas vezes eu fui gemendo e chorando, não porque eu estava arrependida, mas porque eu estava com muita raiva de ter que ir lá pedir perdão de algo que eu não me sentia culpada. Mas a minha escolha era ser feliz. E se para ser feliz eu precisasse passar por essa situação, por esse treinamento, eu ia passar. Então eu me submeti a tudo aquilo que o Senhor quis fazer em mim, para poder chegar no resultado de colher o plano maravilhoso de Deus para minha vida. A minha mãe está dizendo assim, ó, minha filha, todos nós chegamos ao Senhor nos cacos e Ele cuida de cada detalhe e nos coloca em dupla honra, mas o tempo do deserto é de gemer, mas a vitória tem sabor de mel, é verdade. A vitória tem sabor de mel. Esses dias mesmo, eu estava aqui com o Senhor, orando pela manhã, e eu dizia, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor realiza os sonhos mais íntimos do nosso coração. Até aquilo que eu nem pensei em pedir para o Senhor, porque parecia um absurdo para a minha vida, o Senhor está realizando. Nós estamos vivendo uma pandemia, então nós estamos submetidos à quarentena, ao isolamento, a viver mais em casa. Então, um dia passou pro meu coração que eu queria poder estar mais tempo em casa, enquanto os meus filhos ainda moram em casa. Mas só passou isso pela minha mente e eu guardei isso bem lá no fundo do coração para que isso não ficasse suscitando nos meus desejos diários, né? Porque era impossível, a minha rotina no meu trabalho, porque eu não fiquei lá provisório, né? Eu fiquei definitivo. Já faz aí 21 anos que eu tô trabalhando com meu marido. E aí, então eu não posso, eu tenho os meus afazeres na igreja, eu tenho tantas coisas hoje para fazer que não seria possível eu estar mais tempo em casa para desfrutar ainda dos meus filhos enquanto eles moram aqui comigo. Porém, através dessa quarentena, o Senhor me possibilitou esse presente, esse privilégio de poder cozinhar mais para minha família, de poder estar mais presente no dia a dia de todos eles, de termos mais momentos de mesa em família, de podermos tratar mais assuntos delicados que ainda faltavam ser ajustados em nós. Então, essa quarentena, para mim, está sendo uma providência divina para me fazer desfrutar de sonhos que eu nem tinha ousado a pedir para o Senhor. Então, qual é a tua necessidade? O que você ainda não alcançou? Qual é o teu sonho? Qual o milagre que você precisa? Simplesmente apresente ao Senhor, creia que Ele te ouviu e que em algum tempo da história Ele vai tomar a devida providência e Ele vai te enviar uma bênção maior do que você pediu. Porém, desfrute dos dias de vida que Ele tem te dado com prazer, com alegria, sendo um testemunho aprovado para Deus, para a glória de Deus. Porque se nós vivermos os nossos dias de lamento, Deus não será glorificado. Se nós vivemos os nossos dias com gratidão, Ele será glorificado. Então que assim tudo possa acontecer em nós e através de nós, em nome de Jesus. A Fran, essa maravilhosa, a Fran Bartolomeu, ela está dizendo assim: como é bom saber que temos como pastora uma mulher de fé, cheia de unção de Deus, sempre pronta a nos ajudar. Te amo. Também te amo, Fran. Você é uma mulher realmente incrível, vencedora, batalhadora. A Angélica está dizendo, minha querida pastora, sempre com uma palavra certeira e direcionada aos nossos corações. Linda história. Essa é uma mulher de pura unção. Amém. Eu quero
é realmente ser aquilo que Deus quer que eu seja. Hoje eu tenho encorajado muitas mulheres em dizer: não se preocupe em se expor, mas se preocupe em cumprir aquilo que Deus quer de você. Tire o seu eu da frente para que o Senhor apareça. Assim eu fiz hoje. Não me preocupei comigo, tirei o meu eu da frente para que vocês pudessem ver Jesus na minha vida e aquilo que Ele já fez. Mas eu creio que muito mais Ele tem para fazer nas nossas vidas. Por isso eu quero orar com você. Então coloque diante do Senhor hoje aquele sonho que você ainda não tem nas mãos, que você ainda não pode testemunhar, que já está sacramentado. E nós vamos em breve ouvir testemunhos tremendos e sobrenaturais. Eu creio em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus querido, eu te louvo e eu te agradeço por essa oportunidade. Aqui, Senhor, no Cá Entre Nós passaram mulheres tão incríveis, mulheres tão sobrenaturais, mulheres realmente com histórias que dariam para escrever verdadeiros livros best-seller. E hoje o Senhor me dá a oportunidade de contar parte da minha história. Senhor, seria uma simples história, a minha vida, se não fosse o Senhor, o realizador desses grandes feitos, desses atos vitoriosos, ó Deus, dessa história de superação. Então, Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez na minha vida, mas eu oro para que o Senhor faça abundantemente mais na vida dessas mulheres que estão conosco, Senhor, nessa live. Que o Senhor as visite nesta hora. Que o Senhor, Pai, realmente faça com que elas consigam tirar do fundo do baú todo tesouro, todo desejo, todo sonho que está escondido. Que o Senhor faça uma revolução santa na vida das tuas filhas, ao qual, Pai, elas tenham uma fé tão viva, tão exagerada, tão respaldada no Senhor e na tua palavra, que não haja limites, Deus, no crer das tuas filhas, porque aí sabemos que não vai haver limite no teu realizar, Senhor, sobre as obras que estão, Senhor, os desejos que estão no coração das tuas filhas. Elas terão muitos frutos para poder testemunhar dos teus feitos, porque ousaram crer e ousaram permanecer no Senhor até que tudo se cumprisse. Que assim seja, meu Pai, na vida de cada uma das tuas filhas, em nome de Jesus. Amém? Amém! Que alegria, que privilégio, que bênção, que oportunidade de ouro você me deu de compartilhar um pouquinho da minha história. Você é muito especial. Obrigada por estar comigo até este momento. Que Deus te abençoe e que através da tua história muitas sejam edificadas. Em nome de Jesus. Amo vocês de verdade, de todo coração. E amanhã é o nosso último Cá Entre Nós. Nós vamos fazer o encerramento com uma mulher muito especial. Todas que passaram por aqui são mulheres extremamente especiais e que têm um grande significado na minha vida. Porém, amanhã nós vamos ter um momento especial com uma mulher que me deu a vida. Bispa Deise. Amanhã estará conosco, contando parte da sua história de vida, de superação, de vitória e derramando um pouco dessa unção sobrenatural que o Senhor tem posto sobre a vida dela. Então amanhã eu espero por você no Cá Entre Nós às 17 horas com a nossa linda, cheirosa, gostosa Bispa Deise. Um beijo para você, Deus abençoe, graça e paz.